Glória a Deus, amém ou não amém? Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, peço que você fique em pé, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, está feliz, irmão? Eu estou muito feliz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Lucas, você é doido, esse é o texto da ceia, irmão, é o texto da ceia, vai dar certo, confia. 1 Coríntios capítulo 11, o Haref e os meninos, nós viemos aqui à frente, irmãos, porque é a última oportunidade que nós temos antes do congresso que vai acontecer. Após o congresso já tem a troca de liderança e o próximo culto vai ser mais à frente. Então essa seria a última oportunidade que nós teríamos aqui para agradecer a todos os jovens por esses anos que a gente esteve junto com vocês. Obrigado, desculpe qualquer coisa, a gente falhou, errou, a gente erra mesmo, a gente falha, mas sabe que a gente sempre dedicou o nosso melhor, sempre, isso aí sem sombra de dúvidas. E quero agradecer em especial a vida do Haref, da Beatriz, da Luísa, da Paulinha, que são, irmãos, esses meninos são de Deus, viu? Mulheres e um homem de Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram, até esses momentos de estarem juntos, viu? Que Deus possa recompensar, abençoar, multiplicar, direcionar a vida de vocês como tem direcionado. Eu amo de muito vocês. Amém? Vamos ler, irmãos? A palavra de Deus diz assim, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência, sem ter discernimento, que é o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é por esse motivo, por beber e comer sem ter consciência de que é o corpo do Senhor, há entre vós fracos, doentes e muitos que já dormem. Amém? Você pode sentar aí. Queridos, esse texto em 1 Coríntios capítulo 11 é um texto muito emblemático. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, se você for lá em Atos capítulo 18, você vai entender, você vai ver como se deu o início da igreja em Corinto. Em Atos capítulo 18 tem essa história. O apóstolo Paulo estava pregando em Tessalônica. Ficou 3 meses em Tessalônica. Quando você lê 1 e 2 Tessalonicenses, você vai entender um pouco. Paulo ficou 3 meses em Tessalônica e foi expulso, foi perseguido, fugiu, chegou em Atenas, ficou um pouco de período em Atenas e zarpou para Corinto, porque Atenas e Corinto ficavam muito perto, cerca de 125 quilômetros de distância. Foi em Atos capítulo 18, na história que o apóstolo Paulo esteve em Corinto, que ele começou, foi aí que ele falou que seria um apóstolo dos gentios. O que é um gentio? É todo mundo que não é judeu, ou seja, todos nós somos gentios. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo foi a partir daqui que ele falou que iria pregar aos gentios, porque os judeus o rejeitaram em Corinto. Ele estava pregando lá e os judeus o recusaram. E ele falou: não, a partir de agora então eu vou pregar para os gentios. E a Bíblia fala no versículo 11 de Atos 18 que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses. Paulo esteve lá em Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele ficou lá por volta de 1 ano e meio, ao contrário de Tessalônica, há um pouco tempo atrás, que ele ficou apenas 3 semanas, não 3 meses, 3 semanas. Mas por que eu estou falando isso? Ele ficou em uma cidade 3 semanas, e em Corinto ele ficou quanto tempo, irmãos? Que eu falei? Quanto? 1 ano e meio. Em Tessalônica, que ele ficou apenas 3 semanas,
Quando ele escreve uma carta para a igreja de Tessalonicenses, ele fala a seguinte palavra: eu vos elogio, porque a fé de vocês, Tessalonicenses, tem chegado em todo o mundo. Uma igreja que ele passou apenas 3 semanas. Ele ficou num lugar, edificou a igreja, juntou os irmãos, passou a doutrina de Cristo, ficou 3 semanas apenas e foi embora. E essa igreja foi elogiada porque todo mundo já conhecia o procedimento deles. Então, se a gente vê que uma igreja que ficou 3 semanas com o apóstolo Paulo, aprendendo de tudo sobre Jesus, foi elogiado, então uma igreja que ficou 1 ano e meio deve ser o quê então? Só que não foi muito bem isso. A igreja que mais usufruiu da presença de Paulo, por ter ficado 1 ano e meio, foi a igreja que mais deu problema ao apóstolo Paulo, ao ponto dele falar assim: vocês têm se comportado como pessoas carnais, como meninos, crianças. Mas para a gente entender isso, nós temos que saber quem foi Corinto. Corinto, irmãos, era a capital da Grécia Romana, tinha por volta de 800 mil habitantes. Era o Império Romano que regia aquela época. Porém, a cultura helenística, a cultura grega, era muito forte. Os gregos sempre tiveram uma cultura muito forte. Na literatura, com as suas tragédias e comédias. Na ciência, na história, na medicina. O Haref, ano que vem, vai fazer o juramento dele de médico. É amém ou não amém, Haref? Amém. E quem faz o juramento, e o juramento ao qual eles repetem, o pai da medicina é um grego, Hipócrates. Nem é hipócrita não, irmão. Hipócrates, o nome dele. Os grandes filósofos vieram da Grécia. Sócrates, Platão, Aristóteles. O pensamento estoico, epicureu. O próprio apóstolo Paulo cita isso na Bíblia em Atos 18. Filosofias muito fortes. A matemática, misericórdia matemática, irmão. Tales de Mileto, teorema de Pitágoras. Quem sabe fazer o teorema de Pitágoras aqui? Se souber, está errado, irmão. Se você souber, está errado. Não é para saber, misericórdia. A religião. A Grécia era um lugar que regia o politeísmo. O que é politeísmo? É adorar vários deuses, não somente um Deus. Amém ou não amém? Amém? Era o politeísmo que regia lá. A mitologia, o panteão grego, os deuses gregos. O grego não acreditava que havia ressurreição. Ele achava que a alma estava presa ao corpo enquanto vida, e quando morresse, a alma seria liberta. Ele não cria que havia ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala um pouco sobre ressurreição, porque era uma doutrina propaganda naquela época. Lucas, mas por que você está falando isso? Porque eu quero te fazer entender que a igreja na qual nós lemos esse texto aqui em 1 Coríntios capítulo 11, é uma igreja que está inserida num tempo que ela está sendo bombardeada de todos os lados. É uma cultura muito forte, que tem tentado entrar na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito, ao ponto que os irmãos que estavam dentro da igreja, que estavam congregando na igreja de Corinto, estavam tão corrompidos, que nem as práticas que eles tinham, nem os pagãos tinham. Sabe, os pagãos, quando iam oferecer sacrifício no templo, o templo que os pagãos tinham não era esse templo nosso aqui, ó, que tem banco. O templo era apenas um lugar onde recebiam os sacrifícios. Então, quando eles iam apenas colocar os sacrifícios deles lá. Só que antes deles sacrificarem, eles repartiam o sacrifício em igual parte para todos os daquela seita. Então, até entre os pagãos havia igualdade. Só que o apóstolo Paulo critica a igreja de Corinto pelos irmãos estarem vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, eu peço que você continue com sua Bíblia em aberto aí. A Bíblia fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esse motivo, que motivo? O que veio antes, sem discernir. Pelo motivo de não discernir o corpo do Senhor, há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Ou seja, existem muitas pessoas que estão fracas, doentes e que dormem dentro da igreja, porque elas não conseguem entender, discernir, compreender o corpo do Senhor.
Só que, irmãos, o problema é que essa mensagem da ceia só é pregada em ceia, desde que pelo menos que eu me entendo por gente, que eu sou criança. E é um texto que nós precisamos retornar sempre que possível, porque no texto da ceia encontra-se o motivo por que nós estamos tão fracos, estamos doentes e estamos desanimados dentro da igreja. Aqui consta o motivo. E ele fala, porque não discernem. Então, Lucas, o que é discernir? Discernir, ou algumas versões, consciência, por exemplo, na NTLH fala consciência. O que significa? Faculdade de razão, julgar, ter cuidado, atenção, esmero, distinguir, discriminar, conhecer, apreciar. E a etimologia da palavra discernir, no latim, significa separar, distinguir. Ou seja, uma pessoa que não discerne o corpo e o sangue de Cristo, é uma pessoa que se declara cristã, eu acredito em Jesus, mas ela não consegue trazer essa crença que ela diz ter para dentro de si. É simplesmente mais uma crença, mais uma ideologia, mais uma filosofia, mais um pensamento. Os irmãos estão entendendo, amém? Quem não discerne, tem consciência do corpo do Senhor, é uma pessoa que olha para a obra redentora de Jesus, olha para a cruz, com um olhar de desdenho, com insensibilidade pelo sacrifício de Cristo. E logicamente ela não compreende a gravidade dos seus pecados e da sua insuficiência e da sua incapacidade. Uma pessoa que está fraca, doente, que está desanimada na fé, ela olha para Cristo e para a sua cruz e olha com um olhar de insensibilidade. Ela não consegue compreender e entender as dores do Senhor. Como diz em Isaías capítulo 53. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Isso aqui é sobre Jesus. Em Jesus não havia nada em seu aspecto físico que nós pudéssemos ter sido cativados. Pelo contrário, Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens. Ele viveu como homem cheio de dores. Ele experienciou todo o sofrimento do ser humano. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, tem vergonha. Esse foi Jesus. Menosprezado e não demos qualquer importância a Ele. No entanto, as suas dores, aquilo que Ele tinha como dor, pelos os pregos de 12,5 centímetros que ultrapassaram as suas mãos, e a cruz que pesava mais de 40 quilos, e os 8 quilômetros que Ele andou, essas dores, eram as nossas próprias enfermidades ali. O seu corpo levou todas as nossas doenças. Nós o julgamos culpado e castigado. Por Deus, Ele foi ferido e torturado. Ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões. Eu trouxe hoje isso aqui para representar. Ele foi, imagine esse é o corpo do Senhor. Esse é o corpo do Senhor. Isaías 53 diz que ele foi esmagado, irmãos. Ele foi torturado, moído pelas nossas dores, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Isso aqui foi o que aconteceu com o corpo do Senhor. Humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele permaneceu calado. Esse é o Jesus que nós cremos. Um Jesus que derramou o seu sangue para nos salvar, nos purificar, irmãos. O sangue precioso, puro, santo de Jesus foi derramado por nós. Você está entendendo, querido? Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Pode deixar aqui.
Uma pessoa que não discerne, não tem consciência do corpo do Senhor, olha para isso aqui com desdenho. É apenas mais um culto, é apenas mais um momento, como a igreja de Corinto olhava. Sabe como é que funcionava? A igreja de Corinto se reunia, não é ao contrário um pouco do nosso memorial que a gente faz hoje. O nome dessa festa era Festa Ágape, Festa do Amor. Antes deles participarem da ceia, eles faziam um banquete e comiam antes da ceia. E cada um era responsável por trazer o seu alimento. É como se, por exemplo, no próximo culto o pastor falasse assim: pessoal, no próximo culto de ceia, cada um traz aqui a sua própria comida e aquilo que você vai beber. Pode trazer, chegar aqui e a gente come. Beleza? Beleza. Então muitos irmãos, quando se reuniam, uns vinham com muita comida e outros não tinham nada que comer. Uns já vinham até embriagados de tanto vinho e outros não tinham nada nem para tomar. E os que muitas vezes traziam, não nem dividia, olhava o irmão que nada tinha e simplesmente, deixa ele lá, pelo menos eu tenho aqui. Era um povo que não conseguia discernir e ter consciência daquilo que eles estavam professando. Por isso que nós estamos tão fracos, doentes e desanimados. Por isso que os nossos corações estão tão sujos e feridos. Porque nós olhamos para isso que foi feito aqui apenas como mais um texto da Bíblia. Isso não gera em nós uma comoção. A igreja de Cristo aqui na terra, esse tempo, século 21 que a gente está vivendo, tem sido um colapso. Graças a Deus que ainda tem uns remanescentes, mas tem sido um colapso. As pessoas se ajuntam nas igrejas, achando que isso aqui é um espetáculo. É um culto que fica conversando, bate um papo e volta. Irmãos, isso aqui é o momento mais especial que eu e você podemos ter. Nós precisamos ser sarados, reavivados, pelo poder e a graça de Cristo. Lucas, então por que existem muitas pessoas fracas, doentes e que estão dormindo? Eu entendi que elas não têm consciência, eu entendi. Mas na prática, como é que eu sei que eu não tenho tido consciência, não tenho tido discernimento, eu não tenho encarado a minha fé, eu me digo crente. O IBGE bate na minha porta, você é o quê? Eu sou cristão. Evangélico, católico? Não, evangélico. Eu me digo crente. Mas por que eu não consigo viver um cristianismo de verdade? O pior tipo de gente que está na igreja são as pessoas que estão enganadas achando que estão. Quer um exemplo? Jesus, mas no teu nome eu expulsei, eu fiz e aconteci. Eu era poderoso, o poder do Senhor estava sobre mim. Meu amigão, um beijo, não te conheço não, sai daqui. Enganado. Será que eu e você estamos enganados? Será que a fé que nós dizemos ter em Jesus Cristo ela é de fato fundamentada em Cristo? E eu separei 7 motivos, que eu vou passar 7 motivos rápidos, né? 5 minutos em cada um, não, é rápido. 7 motivos que o apóstolo Paulo escreveu do capítulo 1 até chegar ao capítulo 11. Eu tirei só 7, um para cada dia da semana, mas aqui dava para tirar uns 15. 7 motivos que mostram que aqueles irmãos, e aí eu quero que você imagine, se você está encaixado aqui nessa classe, de que aqueles irmãos estavam fracos, doentes, que estavam dormindo, não tinham qualquer discernimento, consciência do que eram e de quem criam. Primeiro comportamento, divisão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 3, fala um pouco sobre a divisão, um partido, grupo, a panelinha. Era uma igreja dividida. Eu sou do grupo do Apolo. Não, eu sou do grupo do Paulo. Não, eu sou do grupo de Jesus. Eu sou do grupo daqueles que têm comida. Não sou do grupo dos pobres não. O grupo dos pobres é outro. Eu sou do grupo dos jovens. Não, eu sou do grupo dos adolescentes, hein? Sai pra lá. Não, eu sou do grupo da CIB, eu sou do grupo dos varões. Eu sou do coral. Esse é meu grupo. Esse é um grupo que eu tenho parte. Eu vou me fechar aqui porque aqueles lá são pecadores. Eu não vou me aproximar dele. Aquele povo que de conduta errada. É o primeiro ponto que mostra que eram pessoas
sem discernimento de quem Cristo era, uma divisão, uma panelinha, um partidarismo. Não existe partido dentro da igreja, irmão. Ou nós somos um, ou nós não somos nenhum. Nós estamos ali na porta para receber a todos. Tem irmãos que entram, sequer olham no seu rosto, porque eu não vou muito bem com ele, eu não vou muito bem com ela. Irmãos, a quem servimos? Em quem está fundamentada a fé? Quanto mais perto de Jesus, menos vontade de atirar pedra eu tenho, menos vontade de espetar o outro eu tenho. Onde existe uma verdadeira unidade, todo esforço de desunião serve unicamente para reforçar a união. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Segunda coisa que tinha naquela igreja, inveja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Sabe o que significa inveja no latim, na etimologia, no grego, desculpa? Desgosto pela felicidade alheia. Ter inveja é eu ter um desgosto que o outro está feliz. É o Haré falar, Lucas, ano que vem eu me formo. E eu senti um sentimento de desgosto pela felicidade dele. É um irmão comprar um carro e falar, irmão, comprou o carro? Comprou. Aquele sorriso que você sabe, que bênção, Deus abençoe. Chega em casa, mete o pau no irmão. Fala, ó, pagou, você não está nem dando dízimo, não sabe nem se o irmão dá dízimo. Está nem dando dízimo e comprar um carro 60 vezes, quero ver como é que vai pagar. Quando eu passei no concurso, teve um irmão que teve a audácia de falar assim, irmão Lucas, cuidado para você não reprovar aí nas etapas aí. Eu falei, para lá, a boca do Satanás. Irmãos, inveja é ter desgosto pela felicidade do próximo. É eu ver a Daiane cantando e ficar, nossa, que menina aparecida, exibida. É eu ver o pastor pregando, mas o pastor também só quer ser o teólogo, né? É eu ver um irmão A, irmão B, e ficar julgando e ter desgosto, subir o sentimento de desgosto pela alegria e a felicidade dele. Nós precisamos mudar radicalmente, queridos. Terceiro ponto que tinha nessa igreja: imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Fala que a igreja de Corinto estava tão perdida que chegou ao ponto de um enteado ter relação sexual com a sua madrasta. Imoralidade sexual. A igreja de Corinto estava perdida. Lucas, mas aqui não tem isso, né? Nos nossos dias a gente não encontra isso, é difícil. Beleza, mas quantos irmãos que são casados e estão cobiçando outras irmãs da igreja? Ou outras mulheres da rua? Quantas mulheres que são casadas e olha aquele irmão e fala, nossa, se eu fosse casado com aquele irmão, em vez desse traste aqui, eu seria muito mais feliz. Irmão, estou falando alguma mentira? Estou falando alguma coisa fantasiosa que não acontece? Adolescente ou jovem, 3 horas da manhã com conversinha, manda uma fotinha, vai. Não, mas eu sou da igreja, não, mas eu sou fotinha, não é mal nenhum não, imoralidade. Irmãos, eu confesso que eu até falei para Sara, para minha esposa, que essa noite, ela foi dormir, eu falei, eu vou lá para o quarto orar. Fiquei até 3 horas da manhã orando e pedindo, Senhor, por favor, pela misericórdia do teu nome, me dá outra palavra que não seja essa, por favor. Eu pedi a Deus, não me dá essa palavra, Pai. Me dá outra. E não veio nada, é essa. Então Deus quer falar com a gente, irmãos, com a gente, comigo também. Outras coisas que tinham na igreja de Corinto, brigas e contendas, rivalidade entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 11. Irmãos processando outros. O irmão A me deve, eu vou cobrar ele, quem ele acha que não é para me pagar? Irmãos, um dia desse eu fui atender uma ocorrência, pastor. Eu fui atender uma ocorrência e cheguei lá, 2 vizinhos brigando. Aí eu ouvi uma mulher, a parte dela, quando chegou o outro veio falar comigo. Ô varão, eu já sabia que era crente. Porque tratar o policial de varão
Ele falou, varão, deixa eu te falar o que é que está acontecendo. O varão, eu falei, calma aí, você é crente? Ele é. Eu falei, então tá, continua. Diga. Então, aquela fulana lá de lá está me devendo R$120, porque ela morou numa casa que eu aluguei para ela não me pagou. E os dois fazendo um barraco danado na rua, irmão. Ele, varão, isso não pode, não sei o quê. E aí teve uma hora que passou um colega dessa mulher que ele estava devendo, olhando para ele e falou, o que você está olhando aí para mim? Aí eu falei, varão. Aí eu afastei ele, chamei ele e falei, meu irmão, eu posso te falar aqui na condição de crente, porque eu sou cristão. Ele falou, ô pastor, Pai do Senhor. Eu falei, posso falar um negócio para você? Esquece a minha figura de policial. Posso falar um negócio para você? Ele falou, pode. Por que você não está, por que você não abre mão desses R$120? Por que você não sofre o prejuízo? Por que você está causando esse escândalo aqui? Eu não estou falando de você como policial, não. A gente pode tomar as medidas aqui. Mas eu estou falando de você como crente. Você diz temer a Deus, não é? Eu também temo. Por que você não abre mão do prejuízo de R$120? Por que a gente não está disposto a abrir mão dos nossos prejuízos? Por que a gente tem que fazer barraco e vai me pagar? Quem ele acha que é para não pagar? Quem aquele irmão acha que é para não pagar R$3 na cantina ali, ficou devendo e não paga? Aí ele está todo bonitão, irmão, em nome de Jesus, perdoa esse trem. Para de se amarrar por pouco, por pequeno. Já reparou que as maiores crises que nós temos dentro de nós são coisas miúdas, pequenas? É ou não é, irmão? Nós precisamos crescer e desenvolver nesse sentido. Outro ponto, dar mais ouvidos para os de fora do que aqueles que estão dentro, daqueles que querem seu bem. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio falando com a igreja de Corinto, disciplinando, doutrinando, ensinando. Aí ele foi embora. Quando o apóstolo Paulo foi embora, aí vem uns de fora e fala assim, isso aí, quem é que estava aí? Apóstolo Paulo? Esse cara não é apóstolo não. Aí a igreja começou a pensar, realmente, a gente dá mais ouvidos para os que estão lá fora do que os que estão aqui dentro. O pastor passa 30 horas preparando a doutrina, prega, amém. Aí quando chega algum irmão ali do seu lado e fala, mas você viu fulano de tal? Já botou a perder 30 horas de estudo. Porque a gente dá mais ouvidos para os que estão de fora do que está de dentro. Seu pai, sua mãe, menino, não vai por aqui não. Meu pai é chato. Aí se uma pessoa de fora, um amigo seu, fala a mesma coisa do seu pai, você fala, não, realmente, agora eu não vou. Por que a gente tem mania de valorizar mais os que estão fora do que os que estão dentro? Valorize sua esposa, valorize seu marido, valorize seus filhos, valorize seus pais. Irmão, valorize seu pastor, valorize seu líder. Não queira ser independente quando você pode estar dependendo da mão de Deus. Amém, irmãos? Outro ponto que tinha lá na igreja de Corinto, falta de empatia, misericórdia. A igreja que olhava uns para os outros, um tinha muito, o outro não tinha nada, e aquilo ali não gerava qualquer efeito neles. Eu encontrar um irmão que tem muito, e eu tenho um irmão que não tem nada, e eu tenho muito, e aquilo ali não me causar qualquer diferença. Porque o dinheiro é meu, a comida é minha, a gasolina é minha. Para que eu vou dar carona para o irmão que eu acabei de encher meu tanque? Para que eu vou dar para ele? Eu vou dar carona para ele, vou perder minha gasolina? Para que eu vou chamar o irmão? Já reparou que acontece um efeito? Isso acontece muito nos jovens. Jovens que eu digo não no nosso, juventude geral. Final de culto, o que a gente gosta de fazer? Comer aquele fries Elião, não é? Ou aquele pastel Elião, não é? Amém ou não amém? Amém. Bela, diz amém, Bela, que você gosta de comer um dogzinho. Geralmente o que acontece? E aí, pessoal, vamos sair para lanchar? Vamos sair para lanchar. Aí um fala, não tem dinheiro não. Não, beleza, então a gente vai na próxima. Aí deixa o que não tem dinheiro e vai embora todo mundo, é ou não é? Acontece isso ou não acontece, irmão? Acontece isso ou não acontece? Nós não temos empatia pelo próximo. Nós olhamos a desgraça do irmão, a desgraça que ele está sofrendo, o problema que ele está sofrendo, enfrentando, e a gente, irmão, estou orando por você, e a gente não se compadece. Eu falei para Sara hoje, eu estava indo na padaria comprar esse pão que eu acabei de esmigalhar, paguei R$9 nesse pão. Tomara que dê para eu comer alguma coisa no final. Deu dó, irmão, foi misericórdia. Na hora que eu vi o preço, eu falei, será que eu levo? Eu não faço com biscoito de sal ou com outra coisa. Mas não ia dar o mesmo efeito. E o suco também deu vale. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Pai, nessa prova, tribulação. Mas, irmão, eu fui na padaria. Cheguei na padaria,
Tava chegando na padaria. Tava chegando eu e outro rapaz junto. O cara, eu tava a pé, de bermuda, parecendo um mendigo. Bem vestido, mais ou menos. E o cara que estava chegando, ele desceu do jipe com pés. Você não sabe que carro é esse? Com pés. Sabe qual era, né? Carrão, irmão, 120 mil, 140 mil. Renato que sabe de carro, deve ter essa média aí, né, ô Renato? Ele chegou, todo arrumadão. A mulher, a senhorinha que estava na padaria, qual era mais sentido? Pedir dinheiro para quem? Para eu que estava de short ou o cara que acabou de descer de um jipe? Você pediria dinheiro para quem, irmão? Não, fala a verdade. Você pediria dinheiro para quem? Do jipe, eu não é? Até eu pediria pro do jipe. Até eu já estava com vontade de falar: ô irmãozinho, tem um negocinho para nós não? Paga o meu pão aí que eu... A mulher, o Espírito Santo já foi me direcionando. A mulher deixou o homem passar. Aí eu já falei: perdi, rodei, certeza. É certeza que ela vai falar comigo. Ele passou, não falou nada. Eu falei: minha senhora, amigão, volta que ela quer falar com você. Eu quase fiz isso. Ele passou, não fez nada. Aí na hora que eu estou passando, eu falei: eu não. Ela falou: meu filho. Aí eu falei: o sangue de Jesus tem poder que prova, pai. Que tribulação, Jesus. Será que eu estou andando com um anel de ouro? Ela está achando que eu não tenho dinheiro? Eu vou vir arrumado, que talvez dê um efeito contrário, né? Talvez ela peça para outro, pede para mim. Ela falou assim: tem como você comprar pão e queijo para mim, para eu dar para meus filhos? Eu falei: ô Senhor, ajuda o teu servo, pai. Vou perder R$8 do pão aqui. Sabe que às vezes a gente fica calculando demais? Ah, mas eu vou comprar esse pão aqui para ela, vai desintegrar o lanche mais tarde, depois do culto. Deus nos chamou para ter empatia e misericórdia por aqueles. Fui lá, comprei o pão, o queijo, no final, não só entreguei, porque a gente também é mestre em fazer, pega, vai. Falei: qual o nome da senhora? Ela é Sânia. Não é a Sânia não, se a Sânia está aqui, não é você não, Sânia, é a Sânia. Sânia, me conta um pouco da história da senhora. Quantos filhos a senhora tem? Ah, tenho tanto. Mora mais alguém? Meus netos. Então tá bom. Ministrei uma palavra de Deus para ela. Porque nós temos que nos colocar no lugar do próximo, irmãos. E isso é um dos fatos, e era uma das atitudes que a igreja de Corinto não tinha. Qualquer tipo de empatia e misericórdia pelo nosso próximo. Amém ou não amém, irmãos? Eita, deixa eu correr. E para finalizar o 7, vamos só recapitular. O primeiro, divisão. O segundo, inveja. Terceiro, imoralidade sexual. Quarto, briga, contenda, rivalidade. Quinto, dá mais ouvido para o de fora que está dentro. Sexto, falta de empatia. Sétimo, se preocupar mais com as tradições, os sacrifícios, do que os princípios, a misericórdia. Acontece um fenômeno muito importante nesse capítulo 11. Se você observar no primeiro versículo, no segundo versículo do capítulo 11, o que diz aí, irmãos? Lê alguém alto, bem alto aí para mim. Segundo versículo do capítulo 11. Qual foi a primeira palavra que o senhor leu aí, pastor? Louvar, né? É como se ele estivesse falando: eu vos elogio. Ele fala para a igreja de Corinto: eu estou elogiando vocês, porque vocês estão guardando algumas tradições. A mulher tem andado de véu na igreja, vocês têm feito isso aí certinho. As tradições, vocês estão impecáveis. Agora eu quero que você leia o versículo... Cadê o versículo, Jesus? 17. Leia alto aí, pastor, o versículo 17. Não vos louvo. No mesmo tempo ele fala: eu louvo. E no outro ele fala: não vos louvo. Qual a diferença dos dois? Ele está falando para a igreja: vocês são tão bons em guardar tradições, mas o coração de vocês está um lixo. É como se o pastor chegasse assim e falasse assim: a partir de hoje, todo homem aqui da igreja, desde do Mateuzinho, cadê o Mateuzinho? Mateuzinho, cadê você, meu filho? Tá aí o Mateuzinho. Levanta ele aí, Carla, para os irmãos que não conhecem saber quem é Mateuzinho. Acorda, menino, olha a pregação. Esse é o Mateus, irmãos. É como se o pastor chegasse assim: a partir de hoje, uma do Mateus, até o irmão Diolino, amém, irmão Diolino? Amém. Todo mundo é obrigado a usar terno. Carla e Eliseu, trate de descolar um terno para o Mateus. Aí tudo bem.
pastor editou uma norma, é uma tradição da igreja, a partir de hoje, todo homem, do pequeno ao mais velho, usa terno. Aí vem o João Marcos, no culto domingo que vem, fala: Lucas, não consegui, não estou de terno. Eu falei: João Marcos, você está maluco? Você está sem terno? Por que você está sem terno? Lucas, eu acabei de casar com a Milena e eu tive que vender meu terno para poder botar comida dentro de casa. Aí eu pego, sabe o que eu faço com o João Marcos? Seu maluco, você é doido, João Marcos? Esquece esse negócio de comida, a gente tem que manter as nossas tradições. É mais ou menos isso. Nós mantemos as tradições, mas aquilo que é princípio, misericórdia, amar a família, dar, servir, nós descartamos. Nós estamos prontos de terno para cantar na igreja, mas o nosso coração, quando chega em casa, é de espancar a mulher. Nós estamos prontos para tocar, para cantar, estamos seguindo as tradições perfeitamente, mas amanhã passa uma mulher na rua, a gente está: e aí, gatinha? Deus procura por sacrifícios? Quando a ordem é invertida, nós nos preocupamos mais em estar bem apresentáveis do que ter um coração santo e piedoso. Nós estamos à beira do abismo, irmãos. Nós estamos à beira de um colapso. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Eu não estou fazendo alusão a não ter tradições, não é isso. Só que aquilo que nós fazemos no exterior precisa vir de um interior saudável, santo, piedoso, misericordioso, amor por Deus. Se eu me visto com um terno bonito, é porque dentro do meu coração também eu trato a minha esposa bem, há saúde dentro de mim, eu oro, eu tento ser melhor, eu confesso os meus pecados, eu estou buscando uma melhora, eu estou buscando uma transformação. E para nós finalizarmos, Lucas, você falou muita informação aí. Você falou que existem muitas pessoas que estão fracas, doentes, que estão dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Você fala que discernir é uma pessoa que não tem uma clara compreensão de Jesus Cristo e da sua obra. E você falou alguns comportamentos de pessoas que estão nesse globo aí, nessa massa, nesse meio. Agora, beleza. Você falou os sintomas, você diagnosticou, agora eu quero saber a cura, porque tem que dar cura, não é, Aref? Não adianta no consultório falar: você está com câncer, e falar: pode ir embora, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, você tem que dar cura. E o apóstolo Paulo dá cura no penúltimo capítulo dessa carta, no capítulo 15, versículo 3. Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Versículo 3 diz assim: o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeiro fato, para que nós possamos nos fortalecer, ser curados, reavivados, acordar, é entender que Jesus Cristo morreu. A crucificação, irmãos, era uma pena de morte usada apenas para aqueles que não eram cidadãos do Império Romano. Era uma tortura cruel, humilhante, reservada a um não cidadão romano, ou uma pessoa que fosse condenada por algo horrível. Tinha alguns crimes que englobavam isso. Jesus, além de ter sido condenado, ele foi chicoteado 117 vezes, em média. Sabe qual é o chicote que usaram para chicotear Jesus, torturar? Era um chicote feito com 3 pontas, que nas pontas tinham ossos de carneiro, osso, irmão. Cerca de 117 vezes, Jesus foi chicoteado com um chicote onde a ponta tinha osso. Eu já apanhei de cinto de fivela da minha mãe, irmão, doeu pra caramba. Eu já apanhei de fio de telefone, de tamanco, de fio de passar, de ferro de passar roupa, de colher de pau, de fio de antena, televisão. Deu certo, mas foi doído para chegar aqui. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Chegou a arrepio quando eu lembro desses trem.
Misericórdia, pastor, fala um trem desse não. Meu pai é aquele paraibano com aquela mão, misericórdia. Já doeu pra caramba. Agora imagina ser chicoteado 117 vezes. Nós temos que entender que Jesus Cristo morreu, irmãos, e essas informações precisam gerar em nós comoção. Essas informações têm que tirar a nossa paz de achar que estamos bem. Essas informações precisam nos mover a querer ser melhores. Ele, Jesus, é o nosso Kyrios, a nossa suprema autoridade, aquele onde nós encontramos liberdade e justiça. Ele é um Deus. Os seres humanos foram criados à imagem dele, não ele criado à nossa imagem. Ele é tudo o que nós temos, irmãos. Ele é a nossa suprema autoridade, é ele que guia as nossas vidas. Jesus, como eu disse no início, carregou cerca de 22 quilos em 8 quilômetros. Você consegue fazer uma caminhada de 8 quilômetros hoje? Difícil. Agora imagina fazer uma caminhada de 8 quilômetros carregando 22 quilos. Eu trouxe uma trena aqui. Mais ou menos esse tamanho que foram os pregos que atravessaram as mãos de Jesus. 12 centímetros e meio. Se essas informações não gerarem em nós um querer mudar de vida, irmãos, nós precisamos aceitar a Jesus novamente. Que nós possamos compartilhar o Evangelho ao necessitado, não porque nós temos o Evangelho, mas porque nós sabemos o que é estar necessitado. Que nós possamos ser melhores, irmãos, não porque nós somos bons, não porque nós estamos bem trajados, estamos na igreja, não, porque nós sabemos o que é estar necessitado, o que é passar dificuldade, o que é não ter esperança nessa vida. É por isso que a igreja ainda existe. Há um povo que transmite a fé, a esperança e o amor. Uma igreja que não desiste, uma igreja que está unida. Que nessa noite nós possamos sair daqui sabendo em quem nós cremos, o que Ele fez por nós, o que nós devemos fazer com isso que Ele fez por nós. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os. Precisamos ensinar, irmãos. E a melhor forma de ensino é com um exemplo. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Quer ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Quer ensinar as pessoas que você crê em um Deus? Ande como Jesus andou. Se alguém te injuriar, abaixa a cabeça, peça perdão. Se alguém te perseguir, abaixa a cabeça. Se alguém não te pagou, esquece. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e peça perdão. Chegue em casa, seja um marido melhor, uma esposa melhor. Seja um cidadão correto. Pague as suas contas, pague as suas dívidas, não atrase. Nós iremos demonstrar quem Jesus Cristo é para nós quando nós corrermos até a cruz de Cristo e nos colocarmos aos pés dele.